Aleluia, nesta noite nós vamos receber com muita alegria o pastor que irá ministrar ao nosso coração a palavra de Deus nesta noite. Você que está aí na sua casa agora, não deixa nada te distrair, não deixa nada tirar a tua atenção, porque agora é um momento precioso do nosso culto, momento de juntos meditarmos na palavra de Deus, nas escrituras sagradas. Quero convidar com muita alegria aqui comigo, pastor Robson Magalhães, este pastor amado e querido da nossa igreja de Cidade Nova São Miguel, obreiro ao lado do nosso pastor Alex, que tem sido chegado aqui na nossa igreja, tem sido recebido na nossa igreja com muita alegria, e o Senhor Jesus te abençoe nesta noite, meu companheiro, e te use como instrumento de Deus para ministrar aos irmãos que estão em casa e a nós que estamos aqui na igreja nesta noite. Deus te abençoe, meu irmão, que você possa ser instrumento de Deus nesta noite, amém? Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Estou realmente muito feliz. Deus tem sido muito bondoso conosco. Eu estou muito contente por estar aqui nesta noite. Agradeço ao pastor Alexandre, nosso pastor presidente, que representa o pastor Orlando Silva, pela oportunidade. Agradeço à família do pastor, esposa, filho, aos obreiros que estão aqui. Irmão Zé, José, mas carinhosamente, o pessoal chama de nosso irmão Zé. A todas as pessoas que estão aqui, os louvores, louvado seja Deus pela vida dos irmãos. Eu quero aqui justificar a ausência da minha esposa. Ela estava pronta para vir, pastor, mas o frio impediu por conta da nossa bebezinha. Temos uma filhinha de 9 meses, então como que a temperatura caiu de uma forma bastante violenta, vou dizer dessa forma, aí por conta desse zelo que é necessário nesse momento, tá bom? Mas ela queria muito vir aqui, estar participando com os irmãos desse culto. Eu quero agradecer também a todas as pessoas que estão nos acompanhando via as redes sociais. As redes sociais chegaram e nós devemos usá-las em benefício da obra do Senhor. Eu fico imaginando o que Paulo faria por meio de todos esses mecanismos, dessas ferramentas para poder propagar o Evangelho. Eu conheci o Evangelho em 1996 e na época eu conheci o Evangelho, assistir televisão era pecado, usar calça, você estava desviado. Meu Deus do céu, o meu avô foi obreiro e ele era um diácono chapeleiro. O que era o chapeleiro? Era o responsável em pegar os chapéus dos irmãos quando eles chegavam. Todos usavam, absolutamente todos tinham as cabeças cobertas. E agora, olha só, nós temos uma televisão dentro da igreja, temos as redes sociais, as novas tecnologias, e percebemos, louvado seja Deus, que são ferramentas para o reino. Louvado seja Deus por isso. Eu agradeço também ao meu pastor Alex Santos, que está pregando em outra igreja. Conversei com ele, e ele me relembrou que eu estaria aqui às 8 horas, e eu agradeço muito ao nosso pastor Alex Santos e toda a nossa igreja ali na cidade de Nova São Miguel. Eu estou muito feliz por estar na Igreja do Brasil para Cristo, uma igreja bíblica, uma igreja de Deus, e que tem esse abraço, irmãos, de chegar, de poder trabalhar. É um carinho muito diferenciado que eu percebi durante estes anos que eu conheço do Evangelho de Cristo. Hoje eu quero falar acerca da justiça de Deus. Eu não trouxe um versículo como nós estamos acostumados. Eu quero quebrar esse paradigma de ler um versículo, porque eu vou trazer uma pregação temática, é um tema, e eu vou usar como base o ensino de Paulo. Eu quero falar acerca de justiça. Por qual razão? Se há algo que nós mais buscamos no mundo, é uma coisa que se diz equidade, equilíbrio. Igualdade não há, porque nós somos diferentes. Homens são diferentes de mulheres, adultos são diferentes de crianças. E no céu teremos tratamentos diferentes. Há pessoas que terão mais galardões do que outros. Então, o que Deus quer de nós é equidade, um equilíbrio. Em se tratando de equilíbrio, equidade, quando nós olhamos para a República Federativa do Brasil, nós nos assustamos, porque o Estado, tanto no poder da União, como estadual e municipal, ele é completamente arbitrário e sempre foi assim, desde que Brasil é Brasil. Infelizmente, não vai mudar. E eu quero aqui trazer uma reflexão importante acerca da justiça de Deus. Quando se trata de justiça de Deus, há uma compreensão plena, porque as Escrituras Sagradas têm uma única finalidade: revelar a salvação à humanidade, a salvação
as pessoas. Há várias discussões que ocorreram dentro da história da igreja. Uma delas é acerca da Trindade. Nós não conseguimos explicar Deus, embora nós cremos em Deus e cremos no único Deus. É uma fé chamada monoteísta, uma única fé no único Deus. Mas como nós podemos explicar um Deus que simultaneamente é três igualmente em essência, mas são três pessoas distintas? Mas nós adoraremos apenas um Deus no céu. É muito complexo. Mas quando se trata da justiça de Deus, ela é plena em entender. Bom, eu vou separar em 3 tópicos e tudo isso vai desaguar na salvação dos santos, na salvação da igreja, dos eleitos de Deus. Primeiro ponto que eu quero destacar nesta noite, para que nós possamos compreender a justiça de Deus, e Jesus fala, bem-aventurado aqueles que têm sede pela justiça. A igreja clama sede, ainda mais neste momento pós-pandemia, em que 400 mil pessoas morreram, e muitas corrupções ocorreram no nosso país. Parece, né, pastor Alexandre, que as coisas no Brasil clamam pela justiça, não só a igreja, mas a população em si, clama pelo Supremo Tribunal Federal que seja justo, pelas instâncias menores que sejam justas, mas vamos falar de uma justiça de Deus. Primeiro momento, o que eu quero trazer aos irmãos, que a justiça de Deus, ela é incompreensivamente não entendida por nós, porque quando nós falamos da justiça de Deus, ela extrapola a nossa limitação, porque o finito em demanda do infinito está infinitamente distante. Mas a Bíblia é maravilhosa em trazer o primeiro ponto. Qual ponto? Quando Adão pecou, Deus imputou a nós a culpa de Adão. Se puder abaixar um pouco o meu retorno, eu agradeço, por favor. Primeira lição, portanto, Deus imputou a nós a culpa de Adão. Romanos capítulo 5, verso 12, obrigado. Diz assim, abre aspas, quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos nós. Todos nós pecamos, fecha aspas, eu parafraseei. O que significa isso? São 2 ideias. Arne Gruden, ele diz que nós herdamos o pecado de Adão. Numa linguagem mais teológica e bíblica, se chama pecado original. O que é interessante? Primeiro, quem pecou inicialmente não foi Adão, foi Eva. Presta bem atenção. Foi Eva que errou inicialmente. Posteriormente foi Adão. E a Bíblia relata que Deus imputou a nós o pecado de Adão e não de Eva. O que nos leva a entender é que caso Eva tivesse errado e Adão não, Deus mataria Eva e continuaria com Adão. A Bíblia nos conduz a isto. Por qual motivo? Porque Adão tinha uma função sacerdotal no Éden. Adão tinha uma função de responsabilidade no primeiro templo de Deus. E se tratando dessa sociedade completamente pós-modernista, em que as verdades estão sendo subjetivamente relativizadas, desculpe a redundância, tudo por conta do iluminismo, romantismo, o contismo, tudo por conta dessas filosofias, nós precisamos entender que Deus fez distinção entre homens e mulheres, mas Deus ama ambos igualmente, e ambos são importantes, mas a função sacerdotal de um templo, de uma casa, na sociedade, a responsabilidade do homem é diferente da mulher. Deus disse ao homem, você será responsável pelo Éden.
Adão, você será responsável pelo templo. É esta analogia que Paulo faz às igrejas da Ásia Menor. Homem, você é responsável pela sua família. Nós vivemos no contexto moderno que os nossos jovens não sabem trocar uma lâmpada, que os nossos jovens não sabem trocar o pneu do carro, que os nossos jovens, eles não conseguem fazer absolutamente nada se não tiver uma ligação 24 horas para um auxílio. Mas nós da geração de 70, 80, nós somos aqueles mexômetros, sabemos de tudo um pouco, não temos muitas informações, mas se o chuveiro queimou, calma amor, pode deixar que eu vou trocar. Se o pneu do carro furou, calma amor, pode deixar que eu vou trocar. Esse contexto é um contexto masculino bíblico, não é machista. O que eu quero trazer? Nós homens precisamos voltar a ter essa ânsia, essa volúpia, e entender que nós temos um papel fundamental nessa sociedade. Qual que é? Ser exemplos para os nossos filhos. Qual que é? Acordar cedo e ter calos nas mãos, porque o pão não vai cair do céu se o homem não sair para trabalhar. Qual o conceito que é? Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Esta sociedade precisa ver nos homens cristãos atuais a imagem de Cristo em nós. Nós somos responsáveis pelos nossos próprios Édens. Presta bem atenção, Gênesis capítulo 5, verso 1 e 2 diz assim, abre aspas: este é o relato dos descendentes de Adão, quando Deus os criou, os seres humanos, formou-lhes semelhantes a eles, criou-os, homem e mulher. Quando foram criados, Deus abençoou e os chamou de humanidade, fecha aspas. Adão não é um nome próprio, a palavra hebraica é Ha-Adam. O que significa Ha-Adam? Humanidade. Em outras palavras, Adão representava a humanidade. Todos os seres humanos de todas as gerações. Quando Adão pecou, a morte física chegou até nós. Quando Adão pecou, a morte espiritual chegou até nós. É por isso que Arne Gruden trabalha com o pecado herdado. Todos nós herdamos este pecado original. Não há um justo sequer. Não há uma única pessoa boa. Todos nós somos maus na essência. É por conta disso que Agostinho falou, abre aspas: todo o mal que realizo pertence a mim, e todo o bem que eu faço pertence a ti, fecha aspas. Agostinho de Hipona, o maior teólogo do século V, ele afirma que ele é mau na essência. Todos nós somos maus, todos nós praticamos coisas más, todos nós estávamos destinados para o inferno. E a linguagem de Paulo em Efésios 2, ela é muito forte e ela contrapõe a nossa ideia, o nosso conceito narcisista, capitalista, egocentrística de hoje. Qual que é? Que nós estamos no centro de tudo. Mas Paulo, ele traz um termo grego bem interessante em Efésios 2:1, abre aspas: kai, remas, onton, necros, fecha aspas. Em outras palavras, eu gosto da tradução da NVT, que diz assim: todos nós estávamos mortos. Olha que interessante, Paulo coloca na primeira pessoa do plural, ele não se exclui, ele não tira a igreja de Éfeso, ele fala assim: nós, vocês da igreja de Éfeso, vocês santos, eleitos, vocês que são salvos, vocês estavam mortos, igualmente as pessoas gentis, pagãs, mundanas. E Paulo continua seu raciocínio dizendo assim: todos vocês seguiam o curso dos seus corações, do seu espírito. A palavra grega é demonion. O que Paulo está dizendo? Que nós éramos como demônios. Olha a linguagem forte do Paulo quando você busca o grego. Aí ele diz dessa forma ainda: vocês estavam
destinados à ira de Deus. Olha que Paulo está dizendo à igreja de Éfeso, aos santos, aos eleitos, aqueles que vão ouvir o soar da trombeta. E quando eu olho para a linguagem de Paulo, e quando eu olho para a linguagem de Agostinho, de Warner Gruden, desses grandes homens piedosos, eu percebo algo que eu preciso colocar na minha vida. Eu sou mau, a minha essência é má. Tudo de mal provém de mim, e se eu faço alguma coisa boa, é porque Ele me dá graça e provém dEle. Este pecado está em todos os seres humanos, absolutamente em todos os seres humanos, sejam brancos, negros, ocidentais, orientais, homens, mulheres, não importa, dentro desse globo, a terra não é plana, é um globo, irmãos, louvado seja Deus por isto, nesse globo terrestre criado por Deus, todos nós somos maus, não existe uma única pessoa boa. Se Paulo afirma, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu tento resistir, eu faço constantemente, e ele traz no contexto de regeneração, de avivado, de regenerado. Imagine eu, um pobre mortal, Robson de Magalhães, eu sou um Zé Ninguém em relação a Paulo. Nós precisamos entender que todos nós somos merecedores do inferno. Eu sei que esta primeira parte da justiça de Deus, ela nos coloca medo, porque é uma linguagem bíblica, é uma linguagem que nós precisamos entender quando se trata desse amor, desse Deus tão maravilhoso. Segunda lição, quando se trata da justiça de Deus. Primeira lição é, Deus imputou à humanidade o pecado de Adão. Ele era o sacerdote do Éden. Segundo aspecto da justiça de Deus. Deus imputou a Cristo os pecados de todos os seres humanos de toda a história. Louvado seja Deus. Duas lições são importantes nesse segundo aspecto da justiça de Deus. Primeira lição, Jesus se encarnou igualmente a nós. O gnosticismo ensina que Jesus não veio de carne e osso, era a briga que João tinha nas suas epístolas. Mas Jesus, ele veio igualzinho a nós, corpo, alma e espírito, nessa visão do homem. Jesus, ele tinha limitações físicas, comia, bebia, dormia, era igual. Eu imagino Jesus, eu vou trazer no meu contexto, e como professor, eu nunca digo que uma geração é melhor do que a outra, eu digo que cada geração é cada geração. A geração melhor é esta, que tem PlayStation 5, na minha época não tinha videogame. Então, hoje é melhor, eu digo dessa forma, meus alunos, eles gostam quando eu falo isso, porque é uma realidade. Na minha época, eu vou trazer no contexto, os irmãos aqui vão entender, o pastor Alexandre e demais, quando nós jogávamos bola na rua, perdia o tampão do dedo, era pó de café, metiolate, não era assim, irmãos? E já colava e voltava para jogar futebol, borracha, era assim na nossa época. E eu vejo Jesus, o menino, da mesma forma, perdendo o tampão do dedo, Jesus, o nariz saindo catarro, que nem meu filho começa a catarrar. Aí o Jesus é a mesma coisa. Ele é adolescente, o pai, José, dizendo para ele, eu tenho filhos, os irmãos têm filhos. Sai da cama, filho. Bora, filho. Olha o dia, filho. Eu vejo Jesus preguiçoso. É igualzinho. Jesus, ele foi um ser humano, primeira lição. Segunda lição importante. Ele foi um humano sem pecados. E por que isso é interessante? Porque ele não herdou o pecado de Adão, porque quem concebeu Jesus foi o próprio Espírito Santo. É a união hipostática de Cristo. Ele foi o único ser que tinha uma dupla natureza, a divina e a humana, e ambos coabitavam juntas, sem misturar. Então Cristo, ele foi um humano, uma pessoa que tinha carne, osso, veias, sangue, cabelos, barba. E eu vou falar, irmão, não fique escandalizado não. Isaías fala que ele era feio.
não havia belezura nele. Isso não é figura de linguagem, isso é literal. Tanto é que quando ele está ali na iminência de ser preso, porque Judas beija Jesus? Porque todos eram iguais. Esse Jesus de Hollywood, loiro, de olhos azuis, é utópico, não existe. Jesus devia ter um fedor de peixe, irmãos. Ele vivia na Galiléia, ele vivia andando. Então, quando Judas beija Jesus, é porque não dava para diferenciar Jesus dos demais, porque todos eram iguais. Então Jesus era uma pessoa como nós, sentia as mesmas dores, os mesmos cansaços, as mesmas limitações, as mesmas dificuldades, mas ele não tinha pecado. Era ele que deveria sofrer na cruz do Calvário. Deus, Isaías 6, ele fala: quem há de ir por nós? Então Isaías se coloca, mas há uma segunda interpretação a qual eu sigo, é Jesus se voluntariando, porque Deus olha nos céus, olha na terra e não vê um único justo sequer, mas Jesus, ele se voluntaria, ele fala: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isaías capítulo 53, versos 5 a 8, abre aspas. Olha só que Isaías, o profeta messiânico do século 8º antes de Cristo, ele afirma: mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, e esmagado por conta dos nossos pecados, sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoite para que fôssemos curados. Todos nós, absolutamente, nós estávamos desviados como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos próprios caminhos. No entanto, o Senhor fez cair sobre ele os nossos pecados. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca para mencionar uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha, nada disse diante dos que queriam matar. Ele, condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer, ninguém se importou com ele. Olha que coisa linda. Mas ele foi ferido mortalmente por causa do pecado da humanidade, fecha aspas. O que o senhor quer dizer com isso, pastor Robson? Presta bem atenção. A morte por crucificação era uma morte por asfixia. A pessoa ficava pendurada para morrer o quê? Por falta de ar. Segundo historiadores, quando Jesus tomou aqueles vários açoites nas costas, como que acontecia? Ele ficou amarrado em um tronco. No lado direito ficou um soldado romano, de outro lado esquerdo, o outro soldado, e era uma tira que tinha 3 fitas, e ao final dessas tiras, ou tinha pedaços de ossos de animais, ou tinha pedaços de ferros, e cada golpe que ele tomava nas costas, segundo os Flávio Josefo, Eusébio de Cesareia, saía pedaços da carne de Jesus, a ponto de se enxergar alguns órgãos internos de Cristo. E Jesus, ele foi moído, é uma linguagem de rural, com uma cana é moída até tirar todo o seu caldo. E Jesus, ele colocou uma coroa de espinhos, segundo historiadores, media um dedo, é como se fosse esse dedo de mendigo, esse pequenininho aqui, ó. Então teve que martelar para poder calçar, colocar coroas de espinho na cabeça dele. O soldado, o líder centurião falou: não bata tanto, ele não pode morrer aqui, ele tem que morrer no madeiro. Andou a cerca de 700 metros fora de Jerusalém, a um lugar chamado Caveira, porque o outro lado parecia um rosto de uma caveira, e aquele local é um local estratégico. Por quê? Porque as ruas pavimentadas da Pax Romana, quando Roma pavimentou tudo, era a entrada principal de Jerusalém. Todas as pessoas que passavam naquela região, viam as pessoas crucificadas e temiam. Olha o que o Estado faz, o Estado é opressor, e eu não quero trazer aqui mimimi, porque isso é história. Quando o Estado se coloca no poder, ele sorrateia, humilha o mais fraco. O Estado sempre foi, o Estado sempre será desta forma e nunca vai mudar, porque você quer conhecer o homem, é dar poder a ele. Presta bem atenção. E Jesus estava lá, naquele madeiro, ele estava crucificado e prendido por pregos e nos pés, e estava ali. E como que ele fazia para respirar? Ele era obrigado a forçar os pés e as mãos, porque as costas estavam completamente cortadas. Então, para poder respirar, ele tinha que se puxar para frente. E Jesus está ali, e quando Deus olha para Jesus, Abacuque 1,13, Deus se vira de costas para Jesus, porque o maior problema não eram as feridas, o maior problema não eram os cortes, o maior problema não eram as dores, era o pecado de
toda a humanidade sobre Jesus. Imagine, irmãos, se nós seguimos a teoria da Terra Nova, são 20.000 anos que a Terra tem. Se nós seguimos a teoria da Terra Antiga, são 4 bilhões de anos que a Terra tem. De qualquer forma, a Terra possui milhões de anos, com várias pessoas que vieram aqui e morreram por conta do pecado. E Jesus estava lá, naquele madeiro, naquele Gólgota, não conseguia respirar. Ele precisava respirar e não conseguia. Foi nesse momento que ele diz essa frase: Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava só no Calvário. Mateus capítulo 26, verso 56 diz assim, que todos seus discípulos abandonaram Jesus. A única que ficou ali no pé do Calvário foi Maria. Como mãe é graciosa, como mãe é maravilhosa. Nós devemos comemorar esse domingo, irmãos. Nós temos que esquecer essa rixa católica. Isso é coisa banal, é trivial, irmãos. Maria foi a mãe de Jesus, uma mulher bem-aventurada, que tem que ser respeitada, assim como nossas mães também devem ser respeitadas todos os dias, especialmente nesse domingo que nós comemoramos o Dia das Mães. E ela estava ali, olhando para o filho, todo machucado, sangrando. Deus abandona, porque era um propósito de Deus abandonar Jesus naquele madeiro. Os amigos, Pedrão é aquele pentecostal, irmãos, que fala a língua na igreja e atrapalha o culto. Pedrão é aquele voluntário para tudo. Jesus, eu não vou te deixar não, Jesus, pode contar comigo. Pastor Alexandre, conta comigo, pastor, eu estou para que deve. Pedrão é assim, é aquele entusiasmado, aquele pentecostal, mas quando o chicote se estralou, ele foi o primeiro, da linha na pipa. Jesus ficou sozinho naquele madeiro, mas foi por conta desse ato de Jesus que Deus imputou a ele todos os pecados dos seres humanos. Segundo aspecto da justiça de Deus, Jesus recebeu todos os pecados. Terceiro aspecto da justiça de Deus. Primeiro aspecto é, todo o pecado de Adão foi imputado à humanidade. Segundo aspecto, todo o pecado da humanidade foi imputado a Cristo. Terceiro aspecto, toda a ação de Jesus na cruz foi imputado aos salvos. Meu Deus do céu. Eu percebo que alguns cristãos não conseguem se converter de fato e ser mais grato por não entender isto. Eu vou tentar parafrasear e vou tentar ser o mais simples possível. Como assim, pastor Robson? Haverá, irmãos, haverá um julgamento, querendo você ou não. Nietzsche criou um livro que se diz Deus está morto. Há séculos passados. Por qual motivo ele criou isto? Simples. Se Deus está morto, não tem pecado. Se não tem pecado, não tem julgamento. Se não tem julgamento, não tem inferno. Mas olha para a vida de Nietzsche. Devasso, mulherengo, promíscuo, bêbado. Então ele cria isto por conta do contexto que ele vivia. Muitas pessoas matam Deus para não ter o julgamento e a condenação. Muitas pessoas fazem isso. Mas deixa eu falar algo para vocês. Haverá um dia que Deus julgará todas as pessoas. Todas. Eu, você, os que vão assistir a este vídeo, os que já morreram, os que vão existir, meus netos, bisnetos, não sei. Todos nós seremos julgados. É impossível fugir do julgamento de Deus. É impossível fugir disso. Efésios capítulo 1, verso 13 a 14, nos traz algo que nos dá esperança. Qual é, pastor? Presta bem atenção, abre aspas. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. Nós estamos ouvindo esta noite. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Presta bem atenção. O Espírito Santo é a garantia
da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para seu louvor e para a sua glória, fecha aspas. A palavra que Deus colocou um selo é um verbo grego nouristo. O que significa isto? Não tem na língua portuguesa, não tem paralelos em outros idiomas. Significa que é uma ação feita de forma completa, absoluta, ou seja, não pode ser refeita. Olhando para a parte morfossintática desta palavra, significa o seguinte: quando Deus coloca um selo em um salvo, não tem como retirar aquele selo. Esse selo, ele é garantido até o dia da redenção. Esse selo é garantido até o soar da trombeta. Quem garante isso é Deus. Presta bem atenção, irmãos. Se não tivesse Espírito Santo, a obra de Cristo na cruz seria em vão. A salvação é algo do Deus Trino. Como assim? O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo conserva a salvação em nós. É Ele que nos convence, é Ele que nos faz orar, é Ele que nos faz ler Bíblia, é Ele que nos faz vir aos cultos, é Ele que nos garante ali aqueles gemidos que nós não conseguimos às vezes falar, mas Ele ali nos conforta, é Ele que nos conforta, é Ele que dá dons à igreja. Irmão, nós estamos no momento do Espírito Santo. A igreja vive pouco porque não clama, não adora, não louva o Espírito Santo. É o momento desse grande e maravilhoso Deus chamado Espírito Santo. Mas qual que é a ideia de Paulo? É uma ideia forense. Como assim? Um juiz, um advogado, um promotor e réus. Eu conheço bastante esse contexto, porque eu trabalho com processos administrativos. Como funciona? Dentro do ordenamento jurídico nosso, no Código Processo Penal 397, há 4 possibilidades de uma pessoa não ser condenada. Eu vou simplificar, preste bem atenção, por favor. Primeiro, excludente de ilicitude. Exemplo, artigo 25 do Código Penal, legítima defesa. A pessoa vai tentar contra a sua vida, você se defende, exclui a pena. Você cometeu um crime, presta atenção, mas exclui a pena. Uma das possibilidades. Segunda possibilidade, inexistência de autoria. O que significa isto? A pessoa não cometeu crime. Eu conheci um caso há alguns anos, que uma mulher imputou um estupro a um homem. Mas o que ocorreu? Foi uma briga entre casal. Ela se arrependeu após 8 anos e falou: não, ele não me estuprou. Ou seja, inexistência de autoria, ele não é o autor do crime. Terceiro caso, insuficiência de provas. O que significa isso? Não tem como provar que aquela pessoa cometeu o crime. Tem a cena, tem tudo, mas não tem como provar que aquela pessoa cometeu o crime. Portanto, a pessoa dentro do nosso ordenamento jurídico, ela pode se escapar dessas formas. Pode ser numa excludente de licitude, numa inexistência de crime, numa insuficiência de provas. Mas o que ocorre no julgamento de Deus, presta bem atenção, só vai comparecer culpados. Não tem escapatória. Quando chegar o Robson lá, eu não consigo escapar com esse ordenamento jurídico. Por quê? Em mim há pecado, na minha essência há maldade. Não tem como. Qual que é a única forma de nós conseguirmos esta salvação? É imputação da ação de Cristo na vida de um cristão. Eu vou aqui fazer analogia, presta bem atenção. Está entrando aqui o pastor Robson, fraco, pecador, cometeu vários erros, às vezes tenta orar, não consegue, tenta ler a Bíblia, não consegue, se converteu na juventude, fazendo várias coisas erradas, e vai o pastor Robson para ser julgado. Está o trono de Deus, está aqui o promotor, Satanás,
Satanás acusando, falando: olha só, eu conheço o seu passado, rapaz. Quem já ouviu, nunca ouviu isso? Agora você quer ser crente? Agora você quer dizer que vai para o céu? Não é isso que as pessoas falam? Não é dessa forma? E está lá o pastor Robson, com as canelinhas finas, batendo. O meu filho fala que eu tenho as pernas finas, meu filho é bem sincero. E está lá o pastor Robson, batendo as canelas finas, olhando lá para o trono da glória de Deus. E está Deus aqui, o justo juiz, está Satanás aqui, o promotor, e está aqui meu advogado, chamado Jesus Cristo, o Nazareno. E vai entrando o Robson, cheio de medo. A única coisa, não tem obras que me salva, não tem teologia que me salva, não tem diplomação que me salva, não tem ação que me salva, não tem pastoreio que me salva, não tem obra caridosa que me salva. Ser bom ator não salva ninguém, não há obra que possa garantir salvação. Mas o Robson está aqui andando, de repente está a marca na minha testa, um novo nome dado pelo Espírito Santo. Qual nome? Jesus diz dessa forma: minha propriedade. Está aqui o advogado, presta bem atenção, sentado. Quando vai vir no Robson, este advogado se levanta, ele lê o nome na testa, escrito pelo Espírito Santo, o selo da garantia da salvação, escrito minha propriedade. Jesus se levanta, se coloca na minha frente, é como escudo, é como protetor, é como se fosse uma parede maravilhosa, cheia de sangue nas mãos, e eu vou andando, e Jesus vai à minha frente. Aí quando o Pai olha para mim, não me vê mais, mas vê o próprio Filho de Deus na minha frente. Aí Deus, Ele olha para mim e diz assim: justificado à minha direita, ovelha. Então não importa se a pessoa cometeu homicídios, assassinatos, foi do PCC, homossexual, traficante, não importa nada para Deus. Se ele crê de coração, sofrer a regeneração, pode ser no último instante, mas se ele chegar no trono, Satanás vai estar dizendo: é uma prostituta, é um traficante, é um alcoólatra, bateu na mulher. Agora ele quer falar que é crente, agora ele está chorando. Vai se levantar ali o advogado e vai ler na testa: minha propriedade à direita, minha propriedade à direita, pastor Alexandre à direita, irmão Zé à direita, pastor Alex à direita, pastor Fernando à direita. Oh, louvado seja Deus! Paulo diz dessa forma, em Filipenses 3, verso 9, abre aspas: não conto mais com a minha própria justiça, meu Deus do céu, que vem pela obediência da lei, mas sim com a justiça que vem na fé em Cristo, pois Ele é uma base na fé em que Deus nos declara justos. Fecha aspas. Oh, irmãos, quando nós entendemos esta palavra de justiça de Deus, quando nós compreendemos toda a ação de Cristo na cruz, é por isso que eu quero trazer por final a orientação de Pedro para nós, nesse momento de turbulência, nesse momento de dificuldade, de paradoxia. O que está acontecendo com o Brasil? Uma briga terrível em direita e esquerda, Dória, Lula, Bolsonaro. Nós não fazemos parte disso, irmãos. Nós somos cristãos, nós só amamos e adoramos Cristo. Nós não fazemos parte dessa briga mesquinha, trivial, pequena do mundo. O nosso alvo é o céu e fazer a vontade de Deus. Eles que briguem lá. Nós como igreja, nós vamos orar. Queremos um país melhor, queremos um estado melhor, queremos um município melhor, mas nós não pertencemos a partido político, porque a nossa cidadania é no céu. Nós olhamos para Cristo, de onde Ele virá para resgatar a tua igreja. Presta bem atenção no que Pedro nos ensina. Presta bem atenção. Abre aspas, capítulo 1, verso 3 de 1 Pedro. Todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Ora, irmãos, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora, nós temos uma viva esperança, e uma herança imperecível, pura, imaculada, que não pode se deteriorar. Meu Deus, guardado para vocês santos no céu, por meio da fé que vocês têm.
Deus os protege com todo o seu poder, até que recebam essa salvação, pronto para ser revelada nos últimos tempos. E portanto, essa pequena agonia, essa pequena dor, essa pequena tristeza irá se converter em glória. Fecha aspas. Irmãos, as pessoas estão buscando coisas terrenas, as pessoas estão querendo, 400 mil pessoas morreram. E por que Deus não curou? E por que Deus não fez os milagres? Porque o objetivo da igreja é os céus. A trombeta vai soar. O que adianta 80 anos aqui, 90 anos, na riqueza, na promiscuidade, na imoralidade, no narguilé, na cervejaria, na mentira, na prostituição. Pode ser o rico, pode ser o homem que for, o Estado comunista, capitalista, narcisista, pode ser a ideologia que for, tudo é perecível, tudo é passageiro, tudo vai acabar, mas virá um soar da trombeta aos santos, e vai nos garantir o reino eterno, o reino imperecível, real. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, eu creio que Jesus vai voltar, eu dou os meus filhos por isto, eu dou a minha alma por isto, eu creio nessa verdade, eu creio nessa realidade, eu creio, irmãos, eu não vim aqui para ser pai, para ser esposo, para ser pastor, isso me é secundário, eu vim aqui para fazer a vontade de Deus, para a glória de Deus, e eu vou anunciar nesta noite, Ele vai voltar, a trombeta vai soar, é momento de perdoar, é momento de amar, é momento de se firmar, por mais que neste momento as pequenas tribulações possam trazer tristeza e agonia, mas haverá um momento de gozo, haverá um momento de descanso eterno, para sempre, com o nosso Rei, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. Feche seus olhos, eu vou orar e já entrego o microfone. Senhor Deus, eu agradeço por essa oportunidade, nem que a tua palavra foi pregada. Eu agradeço, meu Deus, por poder ser aquilo que o Senhor destinou à minha vida. Perdoe meus pecados, os meus erros, abençoe o pastor Alexandre, meu Deus, dê graça a ele, a sua esposa, dê graça, meu Deus, a toda a sua família, guarda o nosso pastor Orlando, Senhor, guarda esta família, Pai, abençoe, meu Deus, a nossa comunidade São Miguel Paulista, nos dê graça, nos dê força, para que nós possamos suportar até o último dia, meu Deus, seja conosco nesses tempos difíceis, meu Deus, nós rogamos a Ti, e no nome de Jesus, amém, e louvado seja Deus.